Você sabia que num jogo de bola comum tem que ter um absoluto? Sim. Qual é o absoluto de um jogo de bola? O árbitro. O que seria se não houvesse um árbitro? Vem, um árbitro. Não importa onde você esteja, de que posição você vê aquilo e diz, foi um lance normal. E ele diz, foi uma falta. Bem, isso é o que foi, uma falta. Porque é a palavra dele. Não importa o que dizem das arquibancadas ou o que outra pessoa diz. É uma falta porque ele a chamou de falta e ele é o árbitro. Agora, o que seria se não houvesse um árbitro? Haveria tanta confusão e tudo se tornaria um caos, a ponto de não se poder mais ter o jogo. Portanto, tem que ser um absoluto para ter um jogo de bola. Tem que ser desta forma. Agora, deve haver um absoluto em um semáforo, ou melhor, um semáforo é um absoluto para o tráfego. Que tal se não houvesse um semáforo? Ou se o semáforo estivesse apagado e você descesse correndo pela rua e alguém viesse nessa direção e dissesse: Bem, eu cheguei aqui primeiro, tenho que seguir por ali. E diz: Estou atrasado para o trabalho. Se fôssemos falar sobre um congestionamento, é isso que realmente se teria. Mas veja, o semáforo resolve a questão. Ele é o absoluto. Se a luz está verde, vá. Se está vermelha, pare. Se não houver um semáforo, então teremos congestionamentos. E esse é o problema com a fé cristã hoje. Temos muitos engarrafamentos, todo mundo fazendo o seu próprio absoluto. Bem, temos um absoluto, e este é a palavra do Deus vivo. Isso resolve a questão para sempre. Não importa o que qualquer pessoa diga. Quase chegou ao ponto como foi nos dias dos juízes, quando cada um tinha o seu próprio absoluto. Mas todos falharam, como os faraós e assim por diante. Mas o absoluto de Deus é a sua palavra. Ele a dá. E os céus e a terra passarão, mas ela nunca passará. Eu gosto disso. Agora, não temos muito tempo, então vamos olhar por uns momentos para algumas pessoas que entraram em crises e das vezes em que a morte esteve próxima, à semelhança do que nos encontramos nessa noite, e se agarraram a um absoluto. Vamos entrevistar algumas delas. Vamos voltar a uma velha história que é bem conhecida de todos nós, nos dias quando o pecado havia se acumulado no mundo a tal ponto que Deus se cansou dele, e o mundo ia ser destruído. E Deus deu a Noé um absoluto que era a sua palavra. E não importava, esse absoluto era para a salvação daquele povo. Noé sabia que o mundo ia perecer, e Deus lhe deu um absoluto, e esse era a sua palavra, vejam, para salvar seu povo da morte. Agora, qual era o absoluto para salvar o povo da morte no tempo de Noé? Era a palavra de Deus. Esse era o absoluto. Não importava o que alguém mais dissesse. O que a ciência dizia, não há chuva lá em cima. Podemos fotografar a lua com os nossos instrumentos, não há chuva. Como é que vai cair chuva? Se Deus disse que a chuva iria cair, Deus pode pôr chuva nos céus, se ele assim falou. Noé seguiu adiante com suas tarefas, tranquilo, preparando uma arca para a salvação do povo, pois havia um absoluto dado ao povo para que se salvassem, se aceitassem a maneira provida por Deus por meio desse absoluto. Então, depois, às vezes quando aceitamos o absoluto, eu gostaria de dizer isso por causa dos pais desses jovens, o que quero narrar a vocês por um momento. Agora, se às vezes, quando aceitamos, somos postos à prova para ver se realmente cremos. Deus geralmente faz isso e Deus opera. Ele não pode mudar seu programa, porque sua palavra é Ele próprio. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, é Deus sempre. Quando ele é chamado a uma cena para atuar, e a decisão que ele toma
Ele tem que permanecer sempre com essa decisão. Ele não pode mudá-la porque ele é infinito. Agora, eu posso mudar minha decisão, você pode, porque somos finitos, portanto cometemos erros. Mas Deus não pode mudar sua decisão, porque Ele é infinito e sua decisão é sempre perfeita. Ele não pode dizer, eu estava equivocado aqui e vou mudar minha decisão, porque isso mostraria que Deus pode mudar. E Deus não pode mudar, nem sua palavra pode mudar. Ele é sempre o mesmo. Então, Deus deu uma prova a Noé. Depois que ele aceitou o seu absoluto, Noé entrou na arca. Deus fechou a porta atrás dele. Sem dúvida disseram bem: pela manhã haverá nuvens negras, e haverá trovões e relâmpagos, e as chuvas cairão. Mas sabe, no dia seguinte o sol saiu tão brilhante como sempre. Eu imagino que os crentes fronteiriços disseram: vamos subir, o velho talvez esteja certo sobre isso. Então, quem sabe a ciência esteja errada e possa haver chuva lá em cima. Porém, lembre-se, nunca havia chovido. Contudo, então, no segundo dia o sol estava tão brilhante como sempre. No terceiro, quarto, quinto, sexto e até no sétimo dia. Mas Noé havia subido até o andar superior, de modo que pudesse observar o céu. E naquela sétima manhã, quando chegou o momento em que o povo havia rejeitado o meio de salvação absoluto de Deus para salvar a vida das pessoas, a chuva começou a cair e os esgotos transbordaram, e o barco começou a subir e levou Noé e os demais a um lugar seguro. Claro, porque eles estavam confiando na palavra de Deus, o absoluto, a palavra da promessa de Deus. Não importa quão mal pareça e quão escuro fique, ainda assim creia no seu absoluto.